A queda de Jericó, quando as muralhas desabaram. Israel havia atravessado o Jordão milagrosamente e acampado em Gilgal. A terra prometida, finalmente estava sob seus pés. Mas entre eles e a conquista plena de Canaã, estava um obstáculo intimidador. Jericó, a cidade-fortaleza mais antiga e fortificada da região. Suas muralhas eram lendárias, duplas, imensas, construídas com tecnologia militar avançada para a época. A muralha externa tinha cerca de 2 metros de espessura e a interna, aproximadamente 4 metros. Entre elas, havia um espaço onde até mesmo casas eram construídas. Do alto dessas muralhas, guardas observavam os israelitas acampados, provavelmente confiantes de que sua cidade era impenetrável. Josué se aproximou de Jericó para reconhecer a terra, avaliando estratégias militares. De repente, viu diante de si um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué corajosamente aproximou-se e perguntou: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? O homem respondeu: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué imediatamente reconheceu quem era aquele ser. Uma manifestação divina, possivelmente o próprio Cristo pré-encarnado. Caiu com o rosto em terra e adorou, perguntando: Que diz meu senhor ao seu servo? A resposta foi: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué obedeceu. A mesma instrução que Moisés havia recebido na sarça ardente, agora era dada ao novo líder. Deus estava presente e ele mesmo lideraria a batalha. Então Deus deu a Josué as instruções mais inusitadas que qualquer general já recebeu. Não haveria arietes, escadas de cerco, catapultas ou táticas militares convencionais. Em vez disso, o exército deveria marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias consecutivos. À frente iriam os homens armados. Depois 7 sacerdotes carregando 7 trombetas feitas de chifres de carneiro. E atrás deles, a Arca da Aliança carregada por sacerdotes levitas. A retaguarda seria formada pelo resto do exército. Durante toda a marcha, ninguém poderia falar uma palavra. O único som seria o das trombetas, tocadas pelos sacerdotes. No 7º dia marchariam 7 vezes ao redor da cidade. E na 7ª volta, quando as trombetas dessem um toque prolongado, todo o povo deveria gritar, com toda a força. Então, as muralhas cairiam. Era uma estratégia que desafiava toda a lógica militar. Mas Josué, tendo aprendido com Moisés a obedecer a Deus, mesmo quando as ordens não faziam sentido humano, transmitiu as instruções ao povo. Na manhã seguinte, a procissão começou. Os soldados armados saíram primeiro, seguidos pelos 7 sacerdotes tocando as trombetas, depois a Arca da Aliança carregada solenemente, e por fim, a retaguarda do exército. Marcharam ao redor das muralhas de Jericó em completo silêncio, exceto pelo som estridente das trombetas. Os habitantes de Jericó observavam do alto das muralhas, inicialmente confusos, depois provavelmente ridicularizando aquela estratégia absurda. Uma volta completa, e os israelitas retornaram ao acampamento. Nada aconteceu. No 2º dia, repetiram exatamente o mesmo procedimento. Uma volta ao redor da cidade, silêncio absoluto, apenas o som das trombetas ecoando, e retorno ao acampamento. As muralhas permaneceram intactas. No 3º dia, a mesma coisa. E no 4º, e no 5º, e no 6º. 6 dias de obediência, aparentemente sem resultado. Dentro de Jericó, o nervosismo inicial pode ter dado lugar a alívio. Talvez aqueles israelitas estivessem apenas fazendo um ritual religioso estranho. Talvez não atacassem afinal. Mas algo estava acontecendo no mundo invisível. A cada volta, a cada toque de trombeta, a cada passo de obediência, o poder de Deus se acumulava como uma tempestade prestes a explodir. Chegou o 7º dia. Desta vez, a rotina mudou. Levantaram-se ao romper da alva e começaram a marchar. Primeira volta, segunda volta, terceira volta. O povo continuava em silêncio, disciplinado, obediente. Quarta volta, quinta volta, sexta volta. A tensão era palpável. Dentro de Jericó, o povo
percebia que algo diferente estava acontecendo. Por que tantas voltas naquele dia? Então começou. Sétima volta. Os sacerdotes tocavam as trombetas com mais intensidade. Os pés de milhares de pessoas batiam no chão em ritmo sincronizado. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, completava o circuito pela sétima vez. Quando terminaram a sétima volta, os sacerdotes deram um toque longo e prolongado nas trombetas. Era o sinal. Josué gritou ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E então, milhões de vozes explodiram em um grito de guerra ensurdecedor. O som ecoou pelas colinas, reverberou pelos vales, subiu aos céus, e naquele instante, o impossível aconteceu. As muralhas de Jericó, aquelas estruturas maciças que haviam resistido há séculos, aquelas fortificações que pareciam invencíveis, começaram a tremer. Fissuras se abriram nas pedras. O tremeu. E então, com um estrondo que deve ter parecido o fim do mundo, as muralhas desabaram completamente. Não parcialmente. Não apenas uma seção. Toda a muralha caiu, deixando a cidade completamente exposta e indefesa. Os soldados israelitas avançaram, cada um em linha reta de onde estava, pois não havia mais obstáculo. Tomaram a cidade, conforme o Senhor havia ordenado. Mas havia instruções específicas. Tudo em Jericó deveria ser dedicado ao Senhor para destruição. Prata, ouro, bronze e ferro deveriam ir para o tesouro do Senhor. Nada deveria ser tomado para uso pessoal. Apenas Raobe, a prostituta que havia escondido os espias israelitas antes da conquista, e toda sua família seriam poupados. Os soldados a encontraram, resgataram-na junto com seus pais, irmãos e todos os seus parentes, conforme os espias haviam jurado. Depois, incendiaram a cidade inteira. O fogo consumiu tudo: casas, templos, palácios, celeiros. Jericó foi completamente destruída como oferta ao Senhor, as primícias da conquista de Canaã. Josué pronunciou uma maldição solene sobre quem tentasse reconstruir Jericó. Maldito, diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundará, e sobre o mais novo lhe colocará as portas. E assim, a notícia da queda de Jericó se espalhou por toda a terra. O terror caiu sobre todos os habitantes de Canaã. Uma cidade considerada invencível havia sido destruída sem que os israelitas usassem uma única arma de cerco. Não foram arietes ou catapultas que derrubaram aquelas muralhas. Foi a obediência a Deus, a fé que seguiu instruções aparentemente absurdas, e o poder sobrenatural do Senhor dos Exércitos. A queda de Jericó estabeleceu um padrão. Israel não conquistaria Canaã através de superioridade militar, mas através da obediência a Deus e dependência do seu poder. As batalhas viriam, mas a vitória sempre dependeria de seguir as ordens divinas, não importa quão estranhas parecessem. E Josué, como líder, havia aprendido a lição mais importante. Quando Deus dá instruções, por mais ilógicas que pareçam à mente humana, a obediência sempre precede o milagre. Primeiro marcharam em silêncio por 6 dias, sem ver resultado algum. Só no 7º dia, na 7ª volta, depois do grito de fé, as muralhas caíram. A vitória pertencia ao Senhor, e Ele a compartilhava com aqueles que ousavam confiar nele completamente. Continua no vídeo de amanhã. Todos os dias teremos um novo vídeo aqui. Se inscreva no canal e, se gostou, envie para uma pessoa que ama e nos ajude a abençoá-la também.